Pai do Senhor, povo de Deus, ouvintes da palavra de Deus, simpatizantes com a palavra de Deus. Eu estou aqui nessa tarde, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu preciso falar algo da parte de Deus hoje. Hoje, dia 3 de outubro de 2022. Eu vou ler aqui algo primeiro, porque eu preciso ter respaldos bíblicos. No livro de Juízes, no capítulo de número 6, o versículo 11 em diante, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? É uma palavra muito conhecida, Mas eu entendo que na vida a gente precisa se posicionar. É necessário na vida se posicionar. Eu gosto muito de conversar com pessoas, de brincar com pessoas. Eu gosto muito de atender convites. Sou missionária pela CGM, CGADB, e hoje estou como membro em uma outra igreja. Então eu não sou crente porque sou missionária, porque isso aqui guardado numa gaveta não faz nada. Não sou crente porque eu tenho uma família inteira crente, não. Na minha família tem eu crente e o filho de um meu padrasto que mora em outro lugar, que é crente. Nada que aconteça na vida me faz sentir mais amor, mais emoção do que pregar a palavra de Deus. Sou nascida e criada em São Paulo e aprendi a pregar o evangelho em São Paulo. Pregar a palavra de Deus, você pode até aprender. Quando você aprende a pregar, você prega aquilo que agrada aos olhos. Mas quando você é chamado para pregar, você prega aquilo que incomoda aos olhos, E a Bíblia diz que o povo ficou 40 anos em sossego e o povo de Deus se rebelou. E quando o povo se rebelou, os midianitas tomaram tudo que era do povo de Deus e os açoitaram. E quando a Bíblia diz nessa passagem que Gideão tomou uma posição de pegar o trigo, levar para o lagar e ali para salvar aquele mantimento das mãos do midianita. E quando Deus viu o esforço de Gideão, Deus chega para Gideão e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E aí vem a pergunta: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é comigo, por que tanta coisas ruins acontecem? Se o Senhor é comigo, por que o teu povo sofre? Se o Senhor é comigo, por que coisas dão errado na nossa vida? Se o Senhor é conosco, pois bem, a Bíblia diz que quando Deus fala para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, naquele dia, o posicionamento de Gideão foi: se o Senhor é comigo e o Senhor quem fala comigo, então eu vou sacrificar ao Senhor, e o Senhor espera aqui. E o anjo ficou ali esperando, e Gideão trouxe o sacrifício e trouxe manjar para o anjo. E a Bíblia diz que Deus recebeu aquele sacrifício. E quando a Bíblia diz isso, Gideão agora começa a ser forte e entender: não importa o mal que me sobrevenha, não importa as dificuldades que venham sobre mim, não importa as perdas que eu tenha que perder, o importante é que o Senhor é comigo, e se o Senhor é comigo, eu vou me posicionar. Diz a Bíblia que Gideão começa a pregoar dizendo: o Senhor é conosco, vamos nos levantar. Chegou a hora de se posicionar, chegou a hora de se levantar, chegou a hora de fazer, para que o Senhor possa cumprir o seu propósito na nossa vida. Diz a Bíblia que muito foi o povo que se juntou com Gideão. Multidões se juntaram a Gideão. E Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, muito é o povo que está contigo.
começa a pregar agora dizendo: quem for covarde e medroso volta. Quem for covarde e medroso volta. E começaram a voltar. Porque é muito fácil dizer: eu estou contigo. Difícil é eu ser contigo quando de fato é necessário eu ser contigo. É muito bonito eu postar em rede social, é muito bonito eu estar em mídias dizendo: eu estou contigo. Difícil é no seu pior momento eu continuar dizendo: eu continuo contigo. E a Bíblia diz que os covardes e medrosos começaram a voltar. Deus olha para Gideão e diz: ainda é muito o povo que está contigo. Diz a Bíblia no capítulo 7 de Juízes que Deus mandou o povo se juntar junto à fonte de Harod, no monte. E quando o povo chega na fonte de Harod, eles começaram a ver o tamanho do exército que estava ali dos midianitas. E começaram a temer. E a Bíblia diz que na fonte de Harod, o povo começou a ver o vale, o povo que estava, os midianitas. E quando chegou na fonte de Harod, eu comecei a pesquisar, porque a Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então aquilo que eu não sei, eu não falo. Aquilo que eu não sei, eu não faço. E quando eu não sei, eu procuro saber, né? A gente tem que entender as coisas. A gente precisa entender as coisas. A gente precisa entender as coisas. E é por falta de conhecimento que o povo perece. Aí a Bíblia diz, na fonte de Harod, eu fui pesquisar o que significa Harod. Harod significa fonte do medo. E quando chega na fonte do medo, Deus olhou para Gideão: Gideão, vou te dar um sinal. E todo aquele, Gideão, que desce, manda o povo descer e beber água. E aquele que beber a água, pegando com a mão e levando até a boca, separa de um lado. Todo aquele que se ajoelhar, enfiar a cara na água e beber a água, separa do outro lado. Gideão começou a entender que tinha mais gente se prostrando do que vigiando. Tinha mais gente se dobrando do que vigiando. E a Bíblia diz que 22 mil ficaram de um lado. A Bíblia diz, 22 mil voltaram. 10 mil ficaram na fonte de Harod. Na fonte de Harod, quando começou a ter a separação de quem de fato estava junto, de quem de fato estava com coragem, de quem de fato estava pronto para dar a cara a tapa, de quem de fato tinha se posicionado, ficaram 300. Quando Gideão entende que os 300 vigiaram e os 10 mil se prostraram, a Bíblia diz que Deus falou: pois bem, Gideão, se com esse exército numeroso eu der os midianitas nas mãos, daqui a pouco vai dizer: o Senhor só fez porque de mim. O Senhor só fez porque eu estava lá. E quando Gideão se vê com 300 homens, Deus chama Gideão e diz: Gideão, se levanta e começa a rodear o arraial. E no arraial tu começa a ouvir o que o povo vai dizer a teu respeito. E quando Gideão começa a ouvir o que o exército do midianita diziam, eles diziam assim: já certamente o Senhor nos entregou nas mãos de Gideão. Certamente o Senhor já nos entregou de bandeja para Gideão. Sabe o que é isso? Chega o momento e a hora de que Deus ouve o que você não ouve. Deus vê o que você não vê. É muito fácil eu falar: o Senhor mandou dizer, quando eu estou querendo dizer. É muito fácil eu me desanimar por coisas que eu ouvi, só que Deus ouve coisas que eu não ouço. Deus vê o que eu não vejo e eu tenho que lutar pelo que eu vejo. Não adianta eu sair dando tapa no vento, porque existem potestades malignas e eles me veem, mas eu não vejo ele. Então a minha arma é joelho, a minha arma é oração, a minha arma é jejum, a minha arma é uma conduta, a minha arma é caráter. E eu estou dizendo isso porque eu estou muito triste em ver que falta caráter, falta muito caráter. As mesmas pessoas que outrora gritaram fora Lula, hoje votam em Lula. As mesmas pessoas que gritaram fora Dilma, hoje votam no PT. E eu não estou dizendo isso porque alguém me olhou e disse assim: você é bolsonarista. Não é uma questão de ser bolsonarista. Porque se não fosse Bolsonaro, eu seria o outro. É uma questão de caráter. Eu não recebo Bolsa Família.
Eu não trabalho de carteira assinada. Eu não tenho condições hoje de pagar um aluguel. Eu moro num quartinho nos fundos da casa do meu padrasto. Na minha família não tem crente. Mas eu, como cristã, como crente, missionária, eu preciso me posicionar. Sabe por quê? Quando eu voto em alguém que defende aborto, quando eu voto em alguém que defende a liberação de drogas, eu estou indo contra isso aqui, ó. Eu estou indo contra o chamado que Deus fez na minha vida. Quando eu, na questão de missionária, eu canso de atravessar comunidades para pregar a palavra de Deus. Eu já cansei de pregar para homens e mulheres jogados, afundados no mundo das drogas. Eu fiz capelania prisional e hospitalar para que eu possa ter acesso a pessoas que vivem no submundo das drogas, no crime, porque eu acredito na redenção, eu acredito na transformação, porque a Bíblia tem poder para transformar. Diz a palavra do Senhor que aqui está o segredo da justiça e do juízo. Se eu, como cristã, como missionária, eu defendo essas coisas, eu estou indo contra o que eu prego no altar. Eu gostaria muito de pregar e fazer disso aqui a minha fonte de vida, a minha finança, mas não é. Muitas vezes eu aceito convites e vou. Vezes eu peço carona para chegar nos lugares, mas eu vou. Vezes que quando termina o culto eu não ouço assim, obrigado, missionário, mas eu vou. Porque eu não prego porque eu acho bonitinho. Eu prego porque é minha vida pregar. E as pessoas que me pedem oração são mães que têm filhos que vivem no submundo das drogas. São mulheres que, por alguma questão, os seus maridos viraram drogados, alcoólatras. E eu não posso dizer que é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão de escolha. E quando eu escolho alguém para me representar, que diz que o bandido que rouba o meu celular quer tomar uma cervejinha, aonde ele pode matar um pai de família para tomar uma cervejinha, de fato, se eu não me posiciono contra isso, eu não posso usar isso para dizer que Deus muda. Eu não posso usar a Bíblia para dizer que Deus transforma. Quando você vê o SUS, ele patrocina anticoncepcional, injeção. E em todos os terminais de ônibus que você for, você vai ver milhares de preservativo para que você possa se prevenir. E quando eu não faço nada disso para me prevenir, engravido e eu voto a favor de aborto e ponho a culpa na saúde pública, como se o governo sustentasse a saúde pública de fato para botar isso na conta. Hoje eu sou estudante, eu faço curso técnico de enfermagem e ando dentro dos hospitais. E você sabe a luta da enfermagem por um salário digno. Jogar tudo na saúde pública quando eu não invisto na saúde pública. Eu não posso ser a favor de um governo assim. Eu estou me posicionando, não é em nome de uma igreja, não. Não é em nome de uma convenção, não é em nome de um sistema. É em nome de uma pessoa que tem caráter. Se eu voto a favor de alguém que não tem caráter, eu também não tenho caráter. A Bíblia diz, ficarão de fora aqueles que fazem ou consentem aos que fazem. Se você não se levantar hoje como Gideão para defender aquilo que Deus te deu, amanhã você vai estar guardando as suas coisas no lagar. Se você não se posicionar hoje em defesa da palavra de Deus, em defesa da sua família, em defesa do seu casamento, em defesa da sua igreja, amanhã você pode não ter uma igreja.
Eu vim aqui porque alguns amigos meus, a gente brinca muito, a gente conversa muito e começa a me perguntar como é que eu tô. Eu tô muito triste, eu tô muito frustrada. E é muito triste você se frustrar. E o que eu tô dizendo aqui não é a respeito de Bolsonaro ou de Lula. O que eu estou defendendo aqui é uma vida de caráter. É uma vida de que eu chego de perto. Eu não posso defender drogas quando eu oro para mães que sofrem com filhos na droga. Eu não posso defender aborto quando eu vejo mães sofrendo por filhas que estão lançadas fora, que estão nas drogas e por conta disso engravidam. Eu não posso. Eu estou aqui como crente, como Gideão, dizendo, independente de uma placa, o meu coração bate por missões. E eu sei que essa terra chamada Brasil tem uma promessa, que daqui sairá o grande avivamento na terra. E se eu preciso me posicionar para que isso aconteça, aqui estou eu. Se você quiser saber mais um pouco sobre mim, entra nas minhas redes sociais, que você vai ver. Não sou renomada, não sou conhecida a nível de Brasil, não recebo finanças de governo nem da igreja, mas eu sou cidadão brasileiro e defendo a Bíblia que hoje eu tanto amo pregar, para que amanhã eu possa continuar pregando. E fica aqui no meu posicionamento, se você puder, divulga ou se posicione também. E é assim que eu quero deixar essas palavras para você meditar, que fiel é aquele que prometeu, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém.